porque eu acho que não vai... que as pessoas vão chegando e vão interagindo. O senhor já colocou para gravar, né? Está O gravando já. senhor não, eu coloquei. Tá bom, professor. Ah, Esse costume de ficar chamando os outros de senhor, né? É uma coisa que é muito complicado para tirar. É o tempo, a gente acostuma, os pais ensinam para a gente assim, acaba que a gente internaliza isso e depois fica ruim para tirar. Né? Quando a gente era pequeno, ia falar com o pai ou a mãe, que a gente chamava, ou eles chamavam a gente ia responder, nossa, se você não responder, senhor, senhora, nossa, era uma confusão em casa. cada tu era um puxão de orelha, cada tu tinha um puxão de orelha acompanhando. Verdade. Então, eu já havia trabalhado com essa turma nas semanas que antecederam a essa, com a professora Irlanda, disciplina de políticas públicas. Mas eu vou falar de novo com eles, fazer uma breve apresentação, tendo em vista que a gente já conversou, né? Mas é isso, essa semana eu vou continuar trabalhando com vocês, agora na disciplina com o professor Mário Renche, a disciplina de Sociologia do Campesinato e Educação do Campo. Meu nome é Renata Xavier, eu acho que vocês ainda lembram de mim, né? Eu sou professora substituta da universidade, sou egressa do curso de Educação do Campo também, e estou fazendo mestrado nesse campo das políticas públicas e também, né, de entender um pouco sobre o Estado, o governo, e também o meu mestrado, na verdade, é bem voltado para essa área da sociologia. Então, participar dessa disciplina com o professor Mário, para além de um trabalho, é um prazer, assim, porque aprender com ele é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso. E eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Tá, é isso, a gente vai trabalhar no decorrer dessas 2 semanas, de hoje até o final da outra semana. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque a disciplina ela é bem interativa, com vídeos, com documentários, textos bem bacanas, e eu acho que vai ser muito bom, tá? Qualquer coisa, estou disponível para ajudar, colaborar e tentar dar o máximo de mim nessa disciplina com o professor Mário. É isso, professor. Tudo bem, obrigado, dona menina. Bom, eu sou o professor Mário. Aí, no geral, diz assim, eu sou o professor Mário, para quem não me conhece. Aí, uma vez, uma senhora falou assim, e para quem conhece, continua sendo, não mudou. Né? Mas é o costume de dizer para quem não conhece, né? Como se mudasse alguma coisa para quem já conheceu. Vou trabalhar com vocês essas 2 semanas, na companhia sempre prazerosa da professora Renata, e eu digo sempre, em função de que nós já trabalhamos em algumas fora da universidade, notadamente com agricultores familiares, com camponeses do território, em vários municípios, num projeto de formação ligado à FETAGRE, ligado com desdobramento que chegavam até a Central Única dos Trabalhadores, também, de organização e proposição, e por aí vai. E vou trabalhar, então, o que nós chamamos de conteúdo curricular, que é Sociologia do Campesinato e Educação do Campo. E, num segundo momento, ainda na aula de hoje, vou tentar trabalhar alguns elementos com vocês que possibilitam construir esse olhar de onde precisamos estar para trabalhar os textos, fazer a leitura desses textos, e aí nomeio como texto tanto o que está escrito quanto o que vai como documentário. E vocês vão receber uma série de subsídios, que são gravações de orientação também. Nós vamos organizando isso pouco a pouco para não ter uma indigestão logo de entrada. A minha formação também é na área das ciências sociais, mais particularmente da sociologia.
embora tenha uma carga horária grande de antropologia e de ciência política. Fiz a graduação em Ciências Sociais, em Belém, a especialização não mais na UFPA, mas no Museu Paraense Emílio Guild, na área das ciências sociais, era uma especialização em produção familiar rural e ciências sociais. Depois fiz o mestrado do interior da UFPA e o doutorado também. No doutorado, analisando esse processo de apropriação do espaço e dos recursos naturais e de expropriação das populações locais no território Xingu a partir do século XVII, mais ou menos 1620, 1630 para cá. Então, mais ou menos uma análise que recai sobre um período de aproximadamente 400 anos da história do território Xingu. Claro que não toda, particularmente desses aspectos ligados ao campesinato local. E, provavelmente, nas 2 semanas anteriores, vocês já devem ter recebido vários pedidos de desculpa pelas interrupções nos momentos de aula. Então, me desculpem se eu não recorrentemente solicitar desculpas, porque de uma hora para outra, que pode me mandar só uma mensagem. Retornou, nem precisa isso, desculpe. Então, as casas se constituem agora em salas de aula, como se fosse uma extensão da própria instituição, e isso acaba que compromete uma série de relações pessoais e familiares no interior daquilo que antes era um espaço das relações pessoais e sociais a partir do interesse, da intenção pessoal, que foi atravessada de cima a baixo em função dessa situação particular de aula síncrona, de pensar atividade, de organizar os textos, de gravar vídeos a partir da casa e por aí vai. Isso também compromete, em alguma medida, a qualidade do que vai ser discutido, do que vai ser apresentado, das questões levantadas e, particularmente, da relação professores e alunas, e também alunos e coordenação do curso, que poderiam estar dia a dia resolvendo pendências presencialmente, e agora precisam fazer isso à distância. Tá? E, caso vocês já tenham recebido essa solicitação anteriormente, vou refazê-la. Não esquecer, fazer o esforço para não esquecer que esse canal que foi disponibilizado hoje para vocês, do grupo de Sociologia da Educação do Campo, com a turma de Ciência da Natureza, ele tem uma particularidade, ele é diferente dos grupos do WhatsApp, que são de família, que são de conhecidos, que são da empresa, de colegas de trabalho e por aí vai. Ele se constitui num canal institucional, onde a preferência é a circulação de mensagens de orientação acerca do material, de orientação acerca do texto, de orientação acerca do momento que vai ser disponibilizado algum material, de orientação da escrita de vocês, da orientação acerca de como vocês estão recebendo o material, checando se todos tiveram acesso, alguns têm mais ou menos dificuldade, e por isso não existe nenhum constrangimento, nenhum impedimento que vocês, enquanto grupo, organizem um outro grupo de conversa
que poderia se nomear, de forma grosseira, como um grupo paralelo, né? No sentido de que esse outro grupo tem uma liberdade que é diferente do que é institucional. Não significa dizer que as conversas vão ser encaminhadas para o reitor, para o ministro da educação e por aí vai. Mas significa que se deve ter o cuidado para não entupir o grupo, o canal de comunicação com fotos pessoais, com conversas pessoais que podem ser deslocadas para esse outro grupo paralelo. Utilizar ele. Por que eu digo isso? Porque alguns alunos estavam reclamando que, como tinham muitas mensagens, eles tinham que rolar 10, 15 páginas para achar o material que nós estávamos disponibilizando. O grupo não foi criado com essa intenção. Então, usar com parcimônia, com cuidado, usar como um canal institucional, canal da UFPA, que estabelece essa relação entre professores e alunos, entre vocês também, alunos e alunos, nesse caso, alunas e alunos também, e de vocês com a coordenação do curso. Tá? Prioritariamente isso. E aí, com a outra turma, funcionou muito também o grupo, para que um pudesse auxiliar o outro, oferecendo dicas de como abrir esse arquivo, como transformar num formato mais leve aquele texto que chegou, para poder que se tenha um acesso mais favorável a esse material, porque parte dele é bastante pesado, temos clareza acerca disso, né? E esse mais pesado, nesse sentido, com mais kbyte, gigabyte, megabyte e por aí vai, ele é disponibilizado via a plataforma do YouTube, numa tentativa de que isso possa facilitar o acesso de vocês. Mas nem sempre isso é possível. Tá? Então, da minha parte, de uma apresentação mais geral, seria isso. E agora começo com algumas questões que têm a ver já com esse caráter de diálogo no interior de uma sala de aula. Uma imagem assim, minimamente apropriada, como se eu estivesse diante de vocês, sentindo vocês ali presentes nas cadeiras, né? E aí a ideia é, como eu tenho pouca habilidade para manuseio dessas tecnologias informacionais, eu me dou bem com as tecnologias que existiam até o dilúvio, até a Arca de Noé, essas eu dominava com uma certa segurança. Então, eu peço já, gentilmente, um desconto para vocês se eu estiver só olhando e não estiver lendo as mensagens que chegam e ficam à minha direita aqui no computador. Tá? Depois, às vezes, eu assisto também, novamente, a gravação para ver as mensagens que eu não vi no momento e aí poder, minimamente, coletar alguma informação a partir delas. Estou chamando de... Depois vou encaminhar no grupo o programa da disciplina, minimamente o programa, que é aquilo que orienta, tem uma ementa, tem o conteúdo programático, tem o objetivo desse trabalho, quer dizer, aquilo que deve ser compreendido com a oferta desses subsídios, tem as habilidades que devem ser desenvolvidas nesse percurso, nesse percurso escolar, habilidades e competências que devem ser minimamente atingidas coletivamente e individualmente, para que se possa dizer que houve um bom ou um razoável aproveitamento do material, do esforço realizado. Tem algumas coisas para ajustar com vocês, enquanto turma, que tem a ver com os horários, com os dias e com os horários. Conversava com a professora Renata, da nossa reunião inicial, esse horário é um horário não muito apropriado, porque alguns já manifestaram que trabalham até 18h30,
Então, a ideia é fazer a nossa reunião terça-feira e quinta dessa semana, 18h30, e na próxima semana, segunda, quarta e sexta, também às 18h30. Como eu já havia mandado uma mensagem diferente disso no grupo, então desconsiderem aquela mensagem inicial e depois da nossa reunião, da nossa aula, refaço esse indicativo, porque a ideia é não ser uma coisa assim unilateral. Nós decidimos e comunicamos de ponto final. É sentir mais ou menos, minimamente, uma concordância por parte de vocês. E também mapear alguns ajustes necessários a serem feitos para contemplar minimamente a maioria dos interesses. Então, é claro que se tiver 3, 4 propostas, vamos precisar pactuar isso via mensagem, para que o acordo, a deliberação, a barganha se dê em função dessas, definindo qual delas vai ser adotada. Mas a proposta inicial, então, seria essa: migrar para um horário de 18h30, isso é 6h30 da tarde, como costumeiramente definimos. Essa semana, em função do acúmulo de tarefas da professora Renata, que assume 2 disciplinas ao mesmo tempo, e eu com uma já me senti bastante sobrecarregado nas 2 semanas anteriores, também em função da minha pouca habilidade de manuseio de instrumentos e essa parafernália toda digital. Estou num processo de alfabetização digital, como alguns de vocês também, provavelmente. Né? Então, seria essa semana ainda terça e quinta, 18h30, e na próxima semana, segunda, quarta e sexta, também 18h30. Para abrir um diálogo, uma negociação acerca do horário. A segunda coisa seria dizer um pouco do lugar de onde vamos, preferencialmente, fazer o esforço de olhar durante essas nossas 2 semanas de diálogo, de discussão, de contato a partir do material disponibilizado. E dizer que a leitura dos textos e dos documentários, por isso a ideia de leitura do documentário, não é um assistir pelo prazer de assistir, pela novidade que vai estar presente, mas no sentido de tomar posse dos discursos, das narrativas, desculpe, da percepção dos sujeitos que dialogam no interior desses textos, no interior desses documentários, deve ser tomado todo esse material como uma das versões possíveis acerca da constituição do campesinato nacional e territorial. Territorial é essa ideia do território em substituição à ideia anterior de região. E aí não faz sentido continuar preso a uma ideia de que aqui alguém apresenta uma verdade e aqui alguém está mentindo. Aqui alguém tem propriedade no que fala e aqui tem um outro que não sabe nada do que diz. Tem uma abertura necessária para perceber, de início, que estamos trabalhando com percepções muito diferentes dos sujeitos sociais que estão em jogo. E que não faria sentido, portanto, esperar que um representante do INCRA, do IBAMA, do ICMBio, da Embrapa, da mesma forma que um camponês, e um camponês construísse um discurso, uma narrativa para justificar ou para condenar um crime ligado ao campo, à reforma agrária, ao acesso pela terra, da mesma forma que um fazendeiro usa. Então, desde o início, tentar perceber que esses diferentes discursos, essas diferentes narrativas, elas existem, têm a sua coerência particular, a sua coerência interna, porque não está em jogo quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Não se trata de um julgamento no Supremo Tribunal Federal e não se trata de um julgamento da Igreja Católica Apostólica Romana ou de qualquer uma delas.
porque aí sim a ideia de verdade e mentira faz sentido. Para nós, deixa de fazer. Deixa de fazer. Não tem a mínima importância. O que interessa é saber que sujeito se manifesta, por que se manifesta assim, por que defende esse ponto de vista, como ele constrói a sua argumentação, como ele valida a sua argumentação construída. Isso tem muito mais importância para nós no interior das ciências sociais e particularmente no interior da sociologia, quiçá da sociologia do campesinato também. Então, depois, com mais calma, vocês vão receber vários vídeos gravados já, que são de orientação, já utilizados com a primeira turma. Então, significa que, como a primeira turma também já passou por essa experiência, e foi, na medida que foi caminhando também, indicando com propriedade algumas questões acerca do uso do material, também nos ajudou a refinar um pouco a seleção do material. Mas tem um vídeo particularmente que é acerca da proposta ou do modelo de avaliação. Então, depois, quando vocês tiverem acesso a ele, provavelmente será amanhã, ou no máximo quarta-feira, restando dúvidas acerca do que está sendo proposto, que são duas possibilidades, então, pelo grupo do WhatsApp, nós vamos conversando acerca dessa interpretação. Assim como do material que vai chegando a vocês. Nós vamos disponibilizando o material e também algum vídeo gravado que possa ir contribuindo para esclarecer um ponto, para reforçar essa percepção, esse lugar do olhar do aluno que está agora na condição também de pesquisador, de observador da fala do outro, do ponto de vista do outro, da situação a partir da qual o outro dialoga e por aí vai. Então, não ficar muito agoniado de início, porque não conseguiu entender direito, quando assistiu o vídeo, qual é a primeira proposta e qual é a segunda proposta de avaliação. Porque se restar alguma dúvida, conversamos acerca dela com calma, com a professora Renata ou comigo, logo no início da semana, para ir tentando destrinchar essa interpretação. Do conjunto do material, aí eu vou tentar avançar um pouco, porque, no geral, eu prometo que vou utilizar 20 minutos, meia hora no máximo, e acabo utilizando 2 horas, e aí o material fica pesado, vocês não conseguem baixar, aí já começa a xingar a madrinha, querer jogar pedra na cruz, e por aí vai, e aí não dá muito bom resultado. Então, do conjunto do material que vocês terão acesso, vou só desligar o ventilador aqui, que ele quer jogar minhas páginas de papel fora. Desse conjunto do material que vocês terão acesso, a partir de hoje à noite, me comprometo de encaminhar o primeiro texto e o primeiro documentário ainda hoje à noite, que é um documentário único, mas dividido em 3 pedaços. Né? Mas ele é um único texto para ser lido em conjunto, na sequência. Desse conjunto do material tem 3 documentários, que são Bandeiras Verdes, parte 1, 2 e 3, né? E depois vocês vão receber um subsídio com alguns elementos também que contribuem com a interpretação. Não é isso de mastigar a interpretação, imaginando que vocês não têm capacidade crítica, criativa, inventiva, de discernimento para dar conta de fazer a leitura. Algumas pistas que, na maioria das vezes, estão para além do material que vocês vão receber, que necessitam, portanto, de um domínio de categorias e de conceitos de análise, aos quais vocês não têm obrigação de tê-los no momento. Tá? É só em relação a isso. Então,
São 3 documentários, Bandeiras Verde, parte 1, 2 e 3, Fronteira Carajás, que é de uns 30 minutos também, e Nas Terras do Bem-Virá, que também são elementos aí mais próximos de nós, aqui no nosso território, e que analisa, em grande medida, essa relação entre poceiros, assentados, organizações dos camponeses, o Estado, os assessores a esse conjunto. Professor Mário, seu áudio travou, a gente não está conseguindo escutar o senhor, tá? Tá travado o áudio. Eu não sei se está travado só para mim o áudio do professor Mário. Ligar a câmera de vocês para fazer um sinal, para saber se vocês estão me ouvindo, para saber se há um problema com a minha internet ou se é de todo mundo, porque para mim parou tudo aqui. Se alguém tiver conseguindo me ouvir, abre a câmera e dá um sinal. Depois eu mando uma mensagem no chat. Isso, retomei agora a conexão. Havia perdido. Voltamos. Tá. Então, vamos retomando de onde eu havia interrompido. Então, tem texto que é nomeado como aula inaugural, que faz uma análise da trajetória do processo de apropriação do espaço dos recursos naturais do território Xingu. Tem um texto sobre o saber camponês, que é isso de pensar o camponês como alguém criativo, inventivo, como um pesquisador do cotidiano, a partir do qual toma decisões, organiza sua produção e reprodução social, familiar, organiza o seu ambiente de trabalho, organiza sua relação com a natureza, com os outros e com a sobrenatureza. Vamos discutir isso também no interior da nossa atividade. Tem um texto sobre o sistema de produção, vocês terão contato, já é um texto escrito por uma ex-aluna da turma de educação do campo de Medicilândia, um artigo produzido e aceito na universidade. Aí facilita também para vocês terem ideia do que irão produzir quando estiverem concluindo o curso, ter ideia da qualidade, ter ideia do conteúdo também, tá? E, por certo, vão se encontrar no interior desse material, na condição de migrantes para a região, na condição de filhos ou filhas de camponeses. Tem um texto que é uma narrativa, uma análise de como se socializam as próximas gerações para a labuta, para o trabalho familiar na atividade produtiva. Mais ligado à região de Abaetetuba, a região das águas, das ilhas, mas também podemos nos apropriar desses elementos para fazer uma leitura do nosso campesinato de terra firme. Então, e aí,
como é sociologia do campesinato, separei alguns elementos para conversar com vocês acerca dele nessa primeira aula. E, aliás, a palavra conversar já não merece ser utilizada, porque conversar pressupõe um diálogo entre duas ou mais pessoas, onde ambas as que estão em diálogo reconhecem que o outro tem um saber, um dizer, um fazer, que informa as suas ações, as suas pretensões, e por isso tem igualdade de direito na interlocução. Não é nosso caso aqui, que é uma fala de mão única, né? Uma via de mão única. Então, mas é necessário, de início, para avançar com mais propriedade no interior das nossas atividades, perceber o porquê não estamos dizendo sociologia da agricultura familiar. Estamos dizendo sociologia do campesinato e educação do campo. Por que sociologia do campesinato? Porque aí tem uma distinção. Campesinato reúne uma série de sujeitos sociais, de atores sociais coletivos, que, no geral, o Estado fraciona para melhor dominar e para melhor exercer uma prática de encaminhamento de políticas públicas, para contemplar certos grupos, ao mesmo tempo que nega o acesso a outros que são grupos semelhantes. Às vezes, na mesma relação com a natureza, na mesma relação com o mercado, na mesma relação com os outros, numa relação semelhante com a sobrenatureza, numa relação semelhante com o mercado de trocas, mas em função desses pertencimentos particulares, fica excluído do benefício, fica excluído da política pública, por aí vai. Então, precisamos ter clareza a respeito de quem, isto é, de que sujeitos estamos falando. Então, podemos analisar a trajetória da Constituição do Campesinato Nacional e Territorial, considerando dois aspectos preliminares e complementares. Primeiro, podemos olhar isso a partir de tomar esse grupo camponeses, como resultado da intervenção da ação governamental. E depois vocês vão perceber isso no desenvolvimento dos textos, das leituras e de assistir os vídeos que serão encaminhados como subsídio. Mas também podemos perceber isso como resultado dos processos e estratégias de mobilização dos atores sociais locais. Então, o olhar das ciências sociais e da sociologia em particular possibilita que nós nomeamos esses sujeitos na condição de camponeses, de sujeitos coletivos, que apresentam algumas características comuns ou semelhantes. Vocês poderiam dizer, logo de início, professor, mas um pescador e um indígena são sujeitos diferentes. Mas por que o pescador e o indígena? O indígena não é pescador, não é agricultor, não é extrativista? Então, esses grupos que têm características mais ou menos semelhantes, algumas muito em comum. E aí eu elenco 4, 5 para começar a nossa conversa a partir dela. Não por ordem de importância, não. O trabalho direto na natureza. Direto na natureza. Seja essa natureza ainda inculta, isso é, uma mata que nomeamos como mata virgem, que ainda não foi feita a primeira derrubada, que só entra lá para extrair a seringa, só entra lá para extrair o látex da seringueira, só entra lá para coletar a castanha, para tirar mel de abelha, para tirar resina disso, para tirar óleo de andiroba, para tirar fruto da copaíba, aliás, óleo da copaíba, fruta da andiroba, para fazer o óleo, por aí vai. Né? Se o rio não é navegável, por aí vai. Né? Então, tem uma relação direta com a natureza. Os agricultores familiares têm uma relação direta com a natureza. De perceber o tempo da natureza, o clima, o tipo de solo, de plantar na terra o cacau, a pimenta do reino, o arroz, o feijão, o inhame, o milho, o cará, a banana, abacaxi e uma outra diversidade de cereais, de legumes, de
sementes, de frutas e verduras e por aí vai. Então, uma das características desse conjunto de sujeitos que nomeamos como camponeses é essa relação direta com a natureza. Para caça, para pesca, para agricultura familiar e por aí vai. Segundo, não por ordem de importância, lembrem bem, o trabalho visando a produção e a reprodução social. A produção e a reprodução social. Significa o quê? Significa que uma parte desse trabalho realizado, que se apresenta agora na condição de mercadoria, uma lata de farinha, 10 tucunaré fisgado, 3 caixas de castanha quebradas e por aí vai, serve tanto na condição de produção, para chegar até o mercado, para realizar essa produção no mercado e adquirir coisas que ele não produz em casa, como ferramentas, café, sabão, remédios, roupas, calçados, uma diversidade de coisas, quanto para a sua reprodução objetiva, física, material. Isso é, não vai vender todas as castanhas, deixa uns ouriços lá jogados no canto do barraco. Não vai vender todo o cacau, torra um pouco para fazer um chocolate, tira aquele líquido que escorre para fazer um licor, torra um pouco para fazer um bolo e por aí vai. Não vende todos os abacaxi, reserva alguns para se alimentar com eles. Não vende todos os peixes que pescou, come alguns, né? Então, é também para a subsistência. Isso não se encontra no agronegócio. O dono de uma empresa agropecuária do agronegócio não come o seu próprio gado, não come, não frita peixe com o óleo que resulta da soja que ele produziu, não alimenta uma galinha com o milho que ele plantou na fazenda dele, na fazenda agropecuária lá. Então, ele não tem aquilo para sua própria subsistência. O agricultor familiar tem. E o agricultor familiar é desse conjunto de atores que nomeamos como campesinato, assim como indígena, quilombola, pescadores, ribeirinhos e por aí vai. Terceiro elemento, o uso prioritário da mão de obra familiar para o trabalho. Então, se pagou 2 diárias e não é mais camponês, continua sendo camponês, porque prioritariamente usa o seu próprio trabalho, o trabalho da esposa, dos filhos que preparam o alimento, dos filhos pequenos que prendem os bezerros quando chegam da escola, dos filhos e das filhas pequenas que jogam milho para as galinhas, para os porcos, que vão tanger um bezerro para levar para o curral, para poder no outro dia tirar leite da vaca que deu cria e por aí vai. Tudo isso nomeamos como trabalho. Das mulheres, sim, trabalho das mulheres, não é ajuda, não está ajudando o marido, está trabalhando. Vou dizer bem devagarinho para ninguém ter dúvida. As mulheres, quando estão ou em casa ou na roça, não estão ajudando os maridos, estão trabalhando. Assim como o marido, quando está varrendo o terreiro, jogando milho para as galinhas, não está ajudando a mulher, está trabalhando. Claro que existem domínios de trabalho que têm características históricas, tradicionais, vem pela tradição de uma relação de pertencimento, e nós nomeamos, então, o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens, mas nomeamos, eles já não nasceram assim. Essa é uma organização social coletiva nossa. Mas aí o trabalho prioritariamente utilizado é o trabalho da família. Pode, de vez em quando, pagar uma diária, pode, de vez em quando, fazer uma empreita de roço, isso aí, mas o trabalho da família está composto nesse conjunto. A economia de subsistência ligada ao mercado de trocas, preferencialmente o mais próximo possível das famílias, isso é, o atravessador, o regatão, a feira do final de semana, o comércio local, a curta ou média distância. Isso é, não vai entregar no Porto de Santos, não vai entregar lá no início da Belém Brasília, vai vender logo na feira, vai vender para um atravessador, vai vender para o comerciante do município, Medicilândia, Brasil Novo, Uruará, Placas, Rorópolis, Santarém, Abaetetuba, Pacajá, Napu, Altamira e por aí vai. E uma outra coisa ainda,
e isso é muito caro para o campesinato, quer dizer, tem um valor enorme, uma certa autonomia, ou uma autonomia parcial em relação ao uso do tempo de trabalho. Insumos utilizados, ferramentas e a própria terra. Se ele está numa empresa agropecuária, do agronegócio, ele não diz onde vai plantar, que horas vai levantar para começar a trabalhar, ou ele levanta a hora que o patrão diz, ou ele já está demitido. Qual o risco de ser demitido? Um agricultor familiar, não. Um camponês, nesse sentido mais geral, não. Não. Particularmente, não. Um dia ele pode, dependendo do acúmulo de tarefas, de afazeres, ele pode acordar mais cedo, madrugar na roça. E no outro dia ele pode deixar a chuva avançar até 10 horas sem muito prejuízo, se ele já está com o eito limpo. Então ele pode ir um pouco mais tarde, pode chegar um pouco mais cedo, pode esticar um pouco mais no horário do almoço, pode voltar mais cedo para jogar uma bolinha no final de semana, assim como pode antecipar também uma ida para o broque, para a derruba e por aí vai, para não deixar o inverno pegar a roça antes de queimar. Quer dizer, ele tem uma certa elasticidade, tem um certo domínio ainda, mesmo que precário, desse tempo, dos insumos, das ferramentas. Ele, em geral, é o dono da terrinha, ou ele está trabalhando de meieiro, de parceleiro de alguém, mas aí, às vezes, mesmo que seja meieiro, tem um certo domínio sobre as ferramentas. Em geral, ele conhece essas práticas do trabalho, ele lida com esses insumos, quer dizer, ele precisa de adubo, ele sabe onde vai pegar o esterco, porque ele sabe onde é o curral. O dono da fazenda, em geral, fica perdido, principalmente se ele chegar pela primeira vez, e tem alguns que não chegam nunca pela primeira vez, são sempre intermediários, empresas terceirizadas que cuidam da fazenda, ele nem sabe direito em que região do Brasil é a fazenda, está localizada a fazenda dele. Então, nessa condição de camponeses, então, poderia dizer, nós, das ciências sociais, da sociologia, particularmente, reunimos para a análise, não perder isso de vista, para a análise, essa é uma condição da interpretação, aquele sujeito que o Estado separa na definição de políticas públicas, de intervenção, separa um como agricultores, separa outros como ribeirinhos, separa outros desse grupo como extrativista, outros desse mesmo grupo como pescadores, outro como quilombolas, outro como povos indígenas, outro como beiradeiros, etc, etc, etc. Aí tem vários etc. Pois esses grupos, nós afirmamos que eles têm certas particularidades, que eles têm muito mais coisa em comum do que coisas que os distinguem. Eles têm muito mais coisas para fazer um enfrentamento único do que para fazer vários enfrentamentos dispersos. Aliás, foi isso que deu base à construção da própria faculdade. O projeto inicial foi pensado exclusivamente para os povos indígenas. E os indígenas, não por acaso, disseram, não, nós queremos sentar junto, andar junto com esses aí que são quase indígenas. Já andam com roupa, já estão de carro para lá e para cá, às vezes tem até trator nos lotes deles, plantam cacau, pois nós queremos andar junto com esses aí, porque eles acham que nem são mais indígenas, mas a gente sabe que eles ainda têm esse cheiro, que eles ainda trabalham com a terra, que eles ainda pensam o próprio uso do trabalho, que eles produzem também para subsistência. Então, eles são muito mais parecidos conosco do que nós com o pessoal do agronegócio, nós com o pessoal dos funcionários públicos e por aí vai. Claro, na sala de aula depois podemos conversar mais demoradamente acerca disso. Então, seria um eixo que articula esse olhar, quer dizer, que reúne diversos grupos a partir do mesmo olhar. Que eixos seriam esses, então? Depois, os vídeos vão dizer isso com mais propriedade, com mais calma. Por enquanto, é só um tira-gosto. Seria o eixo do trabalho na terra firme, do trabalho no interior das florestas e do trabalho nas águas. Então, indivíduos que trabalham na terra firme,
Sintam-se camponeses. Indivíduo que trabalha nas florestas, sintam-se camponeses. Estejam atrás de um gato maracajá, de uma onça pintada, da castanha, da seringa, de tirar alguma madeira para sobrevivência a partir de serrar madeira, né? E o do trabalho nas águas, mariscando, pescando, e por aí vai, né? Então, é um pouco isso, esse olhar. Vou recusar aqui, que se a pessoa estiver muito interessada, depois ela liga de novo. Tá? Depois, como eu dizia agora há pouco, quando começar a chegar o material na mão de vocês, e eu temos isso com vocês, nessa relação institucional, de ir acompanhando, sugerindo, indicando elementos que devem, nem sempre a gente consegue fazer, mas o objetivo é esse, que devem fazer uma espécie de mediação entre nós e vocês a partir desse material que vocês recebem para análise, para leitura. Então, algumas sugestões bem preliminares. Está lendo o texto? Caneta e papel ao lado. Vai fazendo uma espécie de resumo da interpretação, resumo das questões mais gerais que o texto apresenta. Está assistindo o Subsídio Bandeiras Verdes? Vai percebendo qual é a narrativa, qual é o enredo, qual é o contexto, onde a narrativa está acontecendo. O autor vai apresentando algumas imagens, vai apresentando alguns mapas, vai tentando interpretar esses mapas, essas imagens, anotando coisas, porque isso vai ser extremamente importante para melhorar, para qualificar a interpretação de vocês, e também no momento de produzir ou um resumo mais geral, com a questão da constituição do campesinato no território Xingu, como esse campesinato se constitui aqui, e quando eu digo se constitui aqui, não tem a ver necessariamente com a abertura da Transamazônica, porque o campesinato é muito anterior a isso, mas muito mesmo, né? No texto eu espero convencê-los disso, ou uma outra possibilidade de avaliação, que depois chega o subsídio, vocês vão escutar e se apropriar com mais clareza, que é de um resumo particular de cada um desses subsídios, que são em número de 7 ou 8, ficando fora desses resumos os subsídios que a professora Renata e eu gravamos, porque eles têm o objetivo de orientação da atividade, de esclarecer um outro ponto das questões do material que vai ser disponibilizado a vocês. Agora eu fico por aqui, já prolonguei bastante a minha fala, para que a professora Renata também possa dialogar um pouco com vocês acerca de uma ou outra questão, e aí depois a própria professora Renata já vai mais ou menos fechando a nossa primeira aula, e eu só retomo se for alguma coisa assim que imagino precisar mesmo conversar com vocês. Então, agora eu fecho o meu microfone e a professora Renata vai dando as cartas também, quer dizer, vai dialogando com vocês acerca da condução dessas nossas atividades. Tá certo, professor. Eu acho que um pouco do que a gente tinha que acordar, o senhor já falou, né, com relação a essa questão da participação no grupo, das atividades, de como que vai se dar essa disponibilização do material e também, né, de um pouco dessa leitura de como
de como ver esse material, de como tratar esse material no decorrer da disciplina. Eu só gostaria de dar ênfase assim, para uma maior participação da turma, no sentido de eu e o professor Mário estar sentindo como é que está andando o acesso de vocês às atividades, o entendimento de vocês a partir do material que vocês estão trabalhando. Então, eu só gostaria de ressaltar a importância da turma estar participando nesse sentido. Tá? A atividade que a gente vai fazer, que o professor Mário, mais à frente na disciplina, vai falar sobre, a atividade avaliativa da disciplina, requer justamente que vocês vão passo a passo, tirando dúvidas, também falando um pouco sobre como vocês estão compreendendo o material, o olhar de vocês sobre o material, sobre o que vocês estão visualizando, para que fique mais tranquilo isso na hora de colocar no papel, né, um pouco do que vocês vêm compreendendo no decorrer da disciplina. Então, mesmo estar em contato comigo, com o professor Mário, lá no grupo, dando sugestão, né, tirando dúvidas e conversando material, porque como a gente não está na sala de aula e a gente não tem essa interação mais próxima um com o outro, acaba que a gente perde um pouco dessa importante colaboração que o colega pode fazer com relação ao material, esse diálogo mesmo entre os pares para que possa, né, aprimorar o conhecimento e acerca do material que está sendo trabalhado. Então, a gente tem que minimamente tentar fazer isso no grupo, tentar fazer isso nas nossas aulas pela plataforma aqui, para a gente não perder um desses instrumentos que Claro, a gente não vai conseguir fazer isso na sua totalidade, mas minimamente tentar manter esse diálogo, né, essa troca de olhares acerca do material para a gente poder tentar ir aprendendo um com o outro no decorrer dessa disciplina, né? Bom, professor, eu acho que é isso, né? A gente pode ir conversando no grupo e também amanhã a gente tem aula, né? Novamente, às 18h30, se for tranquilo para todo mundo. E a gente pode ir conversando mais no decorrer dos nossos dias. Eu acho que é isso, né? Alguém da turma tem alguma dúvida ou quer pedir alguma informação? Se quiser, pode perguntar aqui no chat ou pode abrir o microfone e falar, tá? Vocês precisam dar um sinal de vida, de que estão aí, que estão assistindo, para que a gente possa ir fechando e vendo se tá tranquilo para vocês. Tá. O Adriano levantou a mão. Pode falar, Adriano, se você quer usar aí o microfone, quer falar, tá tranquilo. Ou se quiser também participar aqui pelo chat, a gente pode também atender aqui, né? Se for mais tranquilo para mandar mensagem aqui no chat. Acho que ele estava só testando aí a mãozinha do visor. Vocês estão aí mesmo? Ou só entraram e não estão aí escutando a gente? Apareçam. Tem alguém Rosalina, Helena, Ivone, Ana, Antônia, Wellington, Matheus, Neuziane. Onde vocês estão, que vocês não querem conversar conosco? Oi, professora, boa noite. A Rosalina... Boa noite. Eu quero pedir desculpa. Pode falar, Rosalina.
na aula, mas eu me interessei bastante na questão que você estava falando do extrativismo, né? A necessidade. Foi bastante interessante. Como eu já falei, eu cheguei atrasada, eu já cheguei já no meio da aula. Mas essa disciplina, ela vem falar sobre a realidade, né, do antes e do depois. Sabemos que já tivemos, né, na educação do campo, avanço, sim, já tivemos, mas precisa melhorar? Sim, com certeza. Precisa melhorar, precisa digamos, dessa aliança entre movimentos e políticas, né, os nossos governantes. E a professora, na aula passada, ela passou material para a gente, que vem falar do novo governo. Aí fala, o que antes, digamos, era difícil, digamos que hoje está impossível, vamos dizer assim. Mas também nós devemos lembrar dos avanços, né, do que já foi conquistado. E não podemos parar, é lutar. O que nós não podemos é nos calar, né? E nós que estamos aqui e sonhamos com fazer uma faculdade, estar aqui, se formar, que nós possamos ter coragem de ter voz também, né, de lutar por esse direito, pelo direito da nossa comunidade, lutar por esses povos. E é isso, professora. A partir de agora, né, é se atentar mais para dar mais atentamente na aula, né, a gente ficar mais atento aos materiais, como a senhora falou. Tá? Mas eu me interessei bastante por essa parte que você estava falando. Eu acho que meu microfone cortou. Tá bom, né? Rosalina, obrigada, tá? Em alguns momentos, mas deu para te ouvir bem. Ok, professora, obrigada, boa noite. Até a próxima aula. Então, eu estava aqui perguntando, falando, querendo a participação de vocês. Na verdade, vocês estavam participando aqui no chat, né? Só que como a minha internet está um pouco lenta hoje, eu acho que não só a minha, de muita gente, né? Porque os áudios estão cortando, está travando. Aí não atualizou as mensagens do chat. Aí eu estava perguntando e não vinha a participação de ninguém. Mas aí depois eu voltei, atualizei e aí atualizou, caiu todas as mensagens de vocês. Deu para perceber que vocês estavam na escuta aí. Wellington, você quer falar, Wellington? Isso, boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos te ouvindo. Boa noite, professora, boa noite, professor. É uma satisfação enorme, né, estar aqui com todos e todas. Eu me chamo Wellington, sou de movimento social, sou do movimento Ativismo por Barragem, acho que muitos já conhecem, né, têm ouvido falar. E, assim, o que a Rosalina comentou é uma coisa muito importante, né? Hoje nós estamos vivenciando um retrocesso muito grande dos direitos dos povos trabalhadores e trabalhadoras desse país, né, com o governo, na verdade, desgoverno, né, que está aí lançado aí na presidência do país, né, infelizmente é o que está acontecendo. Mas, assim, eu acho muito importante nós, como lutadores e lutadoras, né, dos direitos humanos, direitos sociais, enfim, da classe trabalhadora, a gente não devemos nos calar de tal situação, né? Porque se nós não calarmos, a gente vai retroceder muito mais ainda, né? E eu acho interessante essas disciplinas, vem mostrando muito essa questão, né, de como a gente nos manter de pé, firme na perseverança, né, na luta social, enfim. São esses momentos que eu fico muito grato, né, nessa situação de hoje estar aqui, né, com vocês. E é isso. Eu fico grato hoje pelo dia de hoje. Professor, muito obrigado pela explanação. Fiquei muito feliz com tudo que o senhor falou.
E eu espero que a gente possamos ter mais caminhos bons pela frente, né? Obrigado, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Wellington. Professor Mário, o senhor quer dar uma última palavrinha ou a gente já pode ir encerrando? Não, o Matheus dos Reis Ribeiro está com a mãozinha acenada aí. Quer falar, Matheus? Ah, baixou a mão. Essa estratégia não cola. Não, era isso. Na verdade, professor, a mão era minha que estava levantada. Eu baixei. Não, que tem uma aqui ao lado do Matheus também. Aí ele baixou de novo agora. Levantou e baixou. Não, da minha parte é só assim, refazer a ideia de dar vocês todos da turma as boas-vindas, né? Dizer também da alegria nossa, da professora Renata e eu, de podermos trabalhar 2 semanas com vocês, mesmo nessas condições precárias de atividades, e depois, quando voltarmos às aulas presenciais, aí poder retomar, ao menos alguns aspectos do debate, da discussão, e avançar com mais clareza, com mais propriedade, com mais segurança, no debate no interior da sala de aula, porque nessa relação que construímos agora, provisória, nem daria mesmo para chamar de debate isso que estamos construindo, né? Nem mesmo de diálogo, porque o diálogo pressupõe, no mínimo, uma relação de abertura, de enfrentamento dos pontos de vista, das percepções dos sujeitos que se propõem a participar da mesma empreitada, do mesmo projeto, da mesma situação de confronto das suas ideias, dos seus interesses, das suas visões de mundo, das suas percepções, dos seus sonhos, dos seus projetos de sociedade, e por aí vai. Mas vamos tentar fazer minimamente isso a partir dos textos, a partir das nossas leituras, e dizer que esses textos que chegam até vocês, agora, durante essas 2 semanas, eles não chegam até vocês porque a gente pegou na última ventania que passou aqui por Altamira. Eles foram sendo definidos no interior das próprias atividades de trabalho, na relação com as turmas anteriores, nós vamos refinando um pouco o material. Vamos percebendo qual não teve muito aproveitamento e tentando adaptar um ou outro texto, um outro documentário, também com o perfil da turma com a qual vamos trabalhar, né? Particularidades mais gerais e apresenta algumas características bem singelas, bem específicas na condição de turma. E o material também, o debate também, a seleção de documentário, de textos, também tem a possibilidade de seguir um pouco nessa direção. Recusar outra ligação aqui, depois eu atendo. Então, é mais ou menos isso que tinha para dizer nesse primeiro encontro, e ainda à noite eu disponibilizo já no grupo o primeiro texto digitalizado, de 6 ou 7 páginas, talvez um pouco mais, que é sobre intrusos e poceiros, do Alberto Passos Guimarães, tentando trabalhar aí mais ou menos 2 ou 3 séculos de história para mostrar para nós, a partir da leitura, como essa expropriação do campesinato é uma trajetória longa. Não começa ontem, nem começou na última esquina. Como isso vem se desenhando desde o Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, e vão se modificando as estratégias, as formas de ação do próprio Estado, na condição do Estado bandeirantista, de um Estado que intervém a partir das suas estratégias e forma de intervenção da ação governamental, e como o campesinato vai se moldando a essas exigências, vai resistindo, vai se adaptando, vai confrontando a partir do interior dos próprios grandes projetos, e um documentário que é
um único documentário, mas em 3 partes, Bandeiras Verdes, parte 1, 2 e Fronteira de Imagens. Parte 1 e 2 é uma única narrativa, e em Fronteira de Imagem, o autor oferece algumas pistas para que nós possamos construir os nossos próprios documentários. Isso é produzir o nosso próprio subsídio, para apresentar aos outros quem somos, que lutas vivemos, que projetos defendemos e por aí vai. Então, ele vai dizendo como ele foi construindo, como foi juntando coisas, falas com imagens, narrativas, com imagens captadas no interior da floresta, apresenta o trabalho feito e depois apresenta as ferramentas a partir das quais esse trabalho foi realizado. Então, ele é um único documentário, mas dividido em 3 partes. Esse é o primeiro material que chega até vocês. E aí, na medida do possível, não deixar acumular trabalho. Chegou, faz o esforço para ler, anota coisas. Chegou, o documentário faz o esforço para assistir, anota questões dessa leitura do documentário. E, ao mesmo tempo, também vamos disponibilizando esses que nós cravamos, professora Renata e eu, como orientação mais geral das leituras. Tá? Era isso, então. Boa noite para vocês. Bom, a gente vai finalizando o nosso encontro de hoje, né? A gente continua o nosso diálogo lá no grupo. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso para todo mundo.